O South by Southwest, SXSW, é para os advogados uma oportunidade de obter novos insights sobre as novas tendências jurídicas e interagir com outros advogados, além de se conectar com artistas, músicos e cineastas que desejam apoio em seus empreendimentos criativos. SXSW é também para advogados. Gesto de gestão. Olá, muito bom ter você aqui na nossa comunidade do Gesto de Gestão. É o podcast criado aqui pelo nosso querido André Porto Alegre para falar sobre administração de escritórios de advocacia. Não é isso, André? Tudo bem com a sua pessoa? Tudo ótimo, Lupe. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Boa noite, boa madrugada. Bem-vinda, Daniele. Muito obrigada, companheiros. Você, aí na introdução, ouvimos você falando sobre o South by Southwest, né? O South by Southwest, ou SXSW, que é uma organização que explora todas as coisas relacionadas à música, tecnologia, cinema, educação e cultura. A conferência anual em Austin, Texas, apresenta uma lista saudável de painéis e eventos jurídicos que conectam, questões de justiça social, inteligência artificial, substâncias alternativas e muito mais que estão tendo um impacto profundo na cultura. Aliás, esse festival que começou em 1987, sim, acredite, faz tempo, né? Dani Serafino, você esteve por lá, é ou não é? Eu ia com Passo Collab, não é, Lupe? Nossos espiões estavam lá, nosso espião Douglas Mikeloff estava lá. Também representada, aí tive o prazer e a honra de estar lá nesse ano. Foi André muito bom. Porto Alegre não foi. Não fui porque tínhamos uma representante lá. Uma Sim, representante, inclusive, que é a Dani, além do Douglas, obviamente, e que tem, desde a semana passada, trazido para a comunidade da advocacia brasileira, Lupe, os dados, as informações que a Daniele pôde coletar. Então a gente fica muito contente. Quem ainda não teve a oportunidade de escutar o podcast Juridicast, que é de um querido amigo e competentíssimo profissional de comunicação, de marketing, que é o Leandro Ramos. A Daniele, na quarta-feira passada, ela esteve participando junto com a Silvia Piva, uma outra querida amiga também, que esteve também em Austin, e puderam retratar um pouco, já antecipadamente, aquilo que elas observaram, viram, conviveram nessa uma semana, quase 2 semanas, o evento tem 2 semanas, em Austin. E eu queria dizer que, Lupe, que assim, todos querem Dani, mas poucos têm a Dani. Pois é. E a Dani é do nosso broadcasting, do nosso casting fixo, né? Então o Leandro, um recado pro Leandro Ramos do Juridicast, Leandro Ramos. Que furou o nosso zóio, né? Porque uma semana antes trouxe a Daniele, mas eu acho que o que nós vamos fazer hoje aqui nesse Gesto de Gestão é um pouco complementar. Então, quem já ouviu o Juridicast, que é uma comunidade também maravilhosa, grande, sim. Vai estar nos escutando. Quem não teve oportunidade... A sua pessoa já deu entrevista lá, inclusive. Já demos algumas entrevistas lá, mas volta lá e ouve, porque eu acho que tem uma complementariedade muito grande, além de poder contar também com a Silvia Piva, que é outra figura encantadora e uma grande amiga. Mas, Leandro, tá vendo como o Gesto de Gestão é bacana? A gente faz um contrato que não é igual os da Globo. A gente faz um contrato em que a Dani pode ir aos podcasts até primeiro do que o dela mesmo. Entendeu? Leandro, você já percebeu aqui, né, Leandro? Essa saia justa. Mas não é isso, não. Não. Agora, Dani, isso nos ajudou muito, porque eu derrubei a pauta que estava prevista, né, por conta do Leandro, sim. Criamos uma outra rapidamente. Mas eu queria te colocar, porque me deu uma sensação, Daniele, queria confirmar contigo isso, além de toda a tua experiência lá, etc., o que nós queremos ouvir também, que Austin representa, e o SXSW representa hoje o que a gente poderia chamar de uma sociedade em rede. Nós todos, quem sabe, fomos criados numa sociedade piramidal, e as estruturas organizacionais de escritórios de advocacia estão muito fundamentadas numa estrutura piramidal. Quase que um top-down. E eu acho que quando a gente chega em Austin, eu acho que além das múltiplas contribuições, não só para o mercado jurídico, mas quem vai poder te ouvir no Juridicast vai perceber que para a vida sua e para a vida da Silvia, eu acho que a gente está tratando de uma experiência de sociedade em rede que vai ser uma coisa que a advocacia vai ter que aprender a conviver. Uau, André, que começo. Em primeiro lugar, enquanto eu estava lá, né, na SXSW, eu ficava muito pensando, acho que em 2 vertentes, né, de como contribuir para o Office, para o escritório que eu sou sócia, né,
que eu fui representando o escritório, né? Foi uma viagem corporativa. E aqui para o nosso gesto de gestão e de inovação. Então, assim, a despeito das outras comunicações, os nossos deliveries principais vão ser aqui. E acho que isso se desdobra ao longo desse ano, porque eu acho que muita coisa que a gente vê lá, primeiro tá assentando na cabeça, porque realmente a gente é inundado, né? Com uma gama de informações, mas principalmente de conexões entre os assuntos, que elas vão sendo sedimentadas pouco a pouco. É engraçado que as percepções que eu tive essa semana são diferentes da semana passada, que já são diferentes das que eu tive no evento e assim por diante. Então, acho que a gente vai desdobrar esse conteúdo aqui ao longo do ano. Talvez a gente faça, né, para os nossos ouvintes terem paciência conosco, referência ao SX, quando a gente estiver conversando. Mas eu acho que tem muito sobre isso, que você comentou no começo, André, sobre rede, né? E rede em todos os aspectos, né? Rede no sentido de conhecimento, de transversalidades, rede de networking, rede de contatos. É muito sobre isso. A gente realmente... E isso eu acho que é muito legal. Sempre me encantou na comunidade de inovação, que isso pra mim foi e aí um parênteses, nada a ver com o SX, mas um acalento na minha alma de advogada, que eu sempre achei nosso ecossistema jurídico um ecossistema muito fechado e muito, que pouco circula, que pouco se conecta com outros, muito em si mesmado. E a comunidade de inovação, de um modo geral, é uma comunidade muito aberta e muito colaborativa, sim. né? Porque a gente entende que a colaboração, ela é instrumento para inovação. Então as pessoas são mais abertas, as pessoas se conectam mais, os assuntos são mais transversais, é uma coisa puxa a outra, a gente não entende que a gente não tem só conhecimento em si, a gente tem um conhecimento, ele é compartilhado, ele é construído também, né, co-criado, como a gente usa o termo entre aspas técnico. Então, é sobre rede, é sobre comunidade. Posso dar um testemunhal aqui? Tem vários grupos de WhatsApp aí, do SXSW aqui no Brasil são vários, mas o legal é que o grupo do SXSW tá ligado ao grupo do Web Summit, que tá ligado ao grupo do Hackathon, que tá ligado a outros grupos, e todo mundo troca informação o tempo inteiro, independente de estar, desde dicas aonde dormir, onde ficar em qualquer um desses lugares, até materiais, pesquisas, e isso vai o ano inteiro rodando de gente se comunicando e compartilhando informação o tempo todo. Essa percepção que você tem também, né, exatamente. E eu acho que isso é tão fundamental. E é muita gente, hein? É muita gente. Eu tô nesses grupos também, grupos bem movimentados, inclusive, mas eu acho que esse já tem um ponto inicial aqui, André, que infelizmente, a nossa comunidade jurídica parece que ela não é tão assim, né? Ela represa conhecimento, ela represa compartilhamento, ela entende todo mundo como concorrentes, competidores, e ela acha que a gente tem que ficar numa caixinha, então eu faço direito civil, eu faço direito penal, eu faço direito penal. E todo esse outro universo é um universo muito mais transversal e compartilhado. O que me motiva, e que foi um dos motivos para o qual eu fui para esse lugar, não Austin, mas para esse lugar de inovação. E eu acho que tem um registro, Lupe e Daniele, que eu queria fazer, porque obviamente eu não tenho visibilidade de todo mundo que estava, era muita gente, parece que a delegação brasileira era a maior delegação de fora, né? Exatamente. Mas pelo que deu para entender, inclusive no Juridicast, comentado pela Silvia e pela Daniele, é o fato de que, quem sabe, houvesse 10 advogados, assim, encontráveis, né? E que vocês reconheceram lá. Mas eu também acompanhei e tinha a direção de uma escola específica, que tem uma faculdade de Direito que está muito no começo, que é a ESPM, né? Sim. Estava representada lá, porque se eu não me engano, Daniele, uma semana antes, houve um evento prévio que falava sobre SXSW Educação. Exatamente. E eu sei que a ESPM estava lá, e eu e a Daniele temos a honra de fazer parte do grupo de professores de extensão universitária e educação continuada da ESPM na Faculdade de Direito. Então me parece que essa demanda, Daniele, também está representada já numa instituição de ensino superior, que é a ESPM, da qual a gente tem a honra de fazer parte, que estava lá também ouvindo, né? E aí, quem sabe as próximas gerações de advogados não sejam tão ensimesmados. E é até legal, olha eu me metendo aqui outra vez, mas é até legal porque tem o SXSW, para quem não conhece, não está familiarizado, e é normal que não esteja mesmo, a gente precisa divulgar mais esses festivais. Ele começa com SXSW Edu. Então são ali 3 dias, 4 dias voltados à educação. Depois ele passa para a parte geral, né? Onde se fala sobre absolutamente tudo. E depois ele vai para cinema e música. Ele termina assim. Então essas são as 3 fases aí. Mas essa primeira fase, a fase isso que você trouxe é muito legal em relação ao SPM, porque
é muito importante até para os estudantes, galera que está estudando aí direito, ou gente que já está no direito, ficar ligado nos insights que vem nessa parte do Edu, né, Dani? Olha, eu aqui falei. Você que foi e eu tô aqui falando. Não, eu acho que é uma conexão do que vocês dois falaram. Eu encontrei o pessoal da SPM lá e eu fiz alguns comentários com eles lá. Eles extremamente engajados, assim. Eu acompanhava o conteúdo de Edu através dos posts que eles faziam, porque eu não tava lá ainda, eu fui no evento depois, né? Fui pra quando começou o evento geral. E o que eles me trouxeram, né, de insights, de análise sobre o que eles estavam vendo, foi muito rico pra mim. E chegando lá, eu falei, olha, acompanhei todos os posts que vocês fizeram e eles estavam gravando, filmavam. Então, enfim, a gente vê que é sobre isso, André. É sobre instituições, sejam elas escritório de advocacia, no meu caso, seja uma instituição de educação, SPM, ou seja uma indústria, uma empresa que tinha uma ativação na CGSW. É sobre cada um na sua vertente, olhando para esse mundo super plural que a gente está vivendo agora e fazendo as suas leituras, né? E fazendo a sua contribuição do seu para o assunto que você está ali endereçando, né? Não, é muito bom. Eu queria também aqui só registrar, porque a Daniele colocou, agradecer o Opsi Bloom, né, que enviou, e um escritório que assume essa postura também é muito importante, né? A Daniele tem reforçado que era uma visita corporativa, então nós não vamos poder, Lupe, nós dois aqui, falar para o público que ela foi pelo gesto de gestão. Ela foi pelo Opsi Bloom. Oferecimento. Oferecimento do Opsi Bloom. E nós estamos surfando na onda do Opsi Bloom, que é efetivamente um escritório que, quando assume essa postura, também assume uma postura tradicional e histórica do escritório de vanguarda. Mas né? Só foi porque o contrato com a Dani permitia isso. Eu queria colocar uma questão, Dani, queria que você, como é que você vê isso, e eu acho ótima a tua colocação inicial de que nós vamos sorvendo a tua experiência no SXSW durante o ano todo, né? Quer dizer, nós não vamos conseguir esgotar, e ainda bem que de 15 em 15 dias a gente tem a Dani aqui, né? Coisa que o Leandro Ramos não tem. Não, queria só deixar claro que não tem. Tá? Ele tenta, etc. Tá? Mas ele não tem. Tem outros convidados também maravilhosos. Olha o ciúme, mas não tem, o ciúme. Imagina. Que isso, nem ficou uma mágoa. A gente encarou um pingo de mágoa do Leandro, imagina. Mas tem uma questão que eu acho interessante, que apesar de ser um evento restrito a uma questão física, a uma cidade, né? E parece que até ele transborda pela cidade, né? Mas ele tá nos limites da cidade. A gente tá falando muito de um modelo de gestão, Daniele, que parece estar muito mais calçado sob o ponto de vista de comportamento do que sobre o ponto de vista de espaços físicos, né? Então acho que a gente também vai ter que aprender na advocacia, Lupe, a fazer uma gestão que está olhando para o comportamento. A gente pode ainda não saber muito bem como é que é isso, mas eu acho que a SXSW traz uma reflexão e traz uma inspiração sobre o ponto de vista de comportamentos, e esses comportamentos não estão mais restritos às questões físicas. Antes a gente tinha a questão dos escritórios, era muito delimitada, né? Faz sentido isso, Daniele? Faz, e eu já queria até assim, como gente hoje aqui, queridos ouvintes, eu tô assim, sendo direcionada ao vivo e a cores pelo André, não faço ideia do que vem pela frente, mas eu queria deixar uma pauta, não sei se nessa pergunta ou em outra, André, porque eu no final do evento SX, eu vi uma trilha jurídica e me saltou aos olhos algumas coisas que eu queria comentar, então assim, em algum momento... Não, por favor, pode ser agora, até porque a gente traz também exatamente então, essa questão da falta dos espaços do comportamento e da mudança, não temos mais os limites físicos, então também não temos mais uma pauta aqui conosco, né? Temos uma experiência que você viveu, por favor. Acho que até, talvez pulando um pouco uma introdução aqui do que é o SX, apesar do Lupe ter comentado, né? O André também, tem toda uma jornada aqui pra gente falar sobre SX, eu vou fazer um pulo para esse momento do legal. O evento, ele não é realmente focado no mundo jurídico, ele não tem palestras jurídicas, não é um evento como os eventos que a gente acompanha aqui no Brasil, que são eventos jurídicos e que em todo palco tem um endereçamento jurídico. Muito pelo contrário, ele é um evento, na minha leitura, muito filosófico, bastante inspiracional e muito de direcionamento de futurismo e tendências e uma série de outras coisas nesse caldeirão. Quando eu tava fazendo a minha line-up, né, ele tem um aplicativo onde você seleciona as palestras que você vai assistir e é muito importante que você se prepare para esse evento, porque é um evento gigantesco, se você for sem preparação, você vai sofrer muito. E eu tava preparando e eu vi alguns temas que passavam um pouco, aparentemente, pelas jornadas jurídicas, eu selecionei algumas palestras. Mas só chegando lá, que eu fui entender, que é o meu primeiro ano no SX, que existe uma trilha
jurídica com uma razão, porque no estado do Texas é uma necessidade que os advogados por ano, obrigatoriamente, para manterem a sua OAB, digamos assim, né, o seu Bar Association, que eles façam pelo menos 20 horas de reciclagem, de treinamentos em assuntos jurídicos, se reciclando para eles manterem a OAB. Eu achei já essa vinculação muito interessante, porque já é uma obrigatoriedade para ele, não, se eu tirei agora você segue a sua carreira. Então existia uma trilha que era muito voltada por causa do Texas, que era uma trilha jurídica aonde as pessoas iam e tinha um QR Code, se você estava ali por conta disso, que você tinha que preencher um formulário, fazia lá um download de uma coisa para que aquelas horas daquela palestra contassem na sua atualização profissional. Então eu já achei isso muito interessante como estado e tudo mais. Daí quando eu descobri que era isso, aí que eu descobri que tinha uma trilha, não vou dizer que grande, mas tinham, sei lá, umas 10 palestras jurídicas. E aí beleza, e essa trilha começou um dia antes de eu ir embora, então eu tinha um dia e meio para frequentar essa trilha e ainda lutar com todas as outras coisas que eu queria ver, e eu tinha que abrir o espaço pro legal, né? Eu falei, mas vamos lá, estamos aqui. Fear of missing out, né? FOMO. E aí o que eu vi? Eu vi assuntos, sem falar dos assuntos em si, mas eu vi assuntos super interessantes, super atuais, né? Era um advogado falando sobre contratos no metaverso ou em jogos digitais e o impacto disso pro direito. E foi uma conversa muito rica. Mas tinha um painel que falava sobre os escritórios de advocacia, que eu acho que aqui, né, falei, nossa, dá um belo papo a gente ter lá no Gesto de Gestão. Por isso que eu falei que eu tava pensando o tempo todo aqui no Gesto de Gestão. E era sobre escritórios de advocacia, sobre como se fosse o futuro dos escritórios de advocacia. Eu falei, opa, né, preciso assistir. E aí, o conteúdo em si, eu acho que não tem nada que agregue, sabe, além do que a gente já conversa aqui muito. Inclusive, a gestão podia estar lá naquele palco falando muito mais do que foi falado. Mas o que me chamou a atenção foi a forma desses painéis jurídicos, em especial desse e de tantos outros. E aí eu vou falar um pouco mais sobre estereótipos jurídicos do que sobre conteúdo. Então essas pessoas, elas estavam tradicionalmente vestidas como advogados. Então elas estavam terno, gravata, as mulheres de taier, salto alto. Não tinha ninguém na SXSW, ninguém. Nem que estava palestrando, VP da Amazon, da Microsoft, de qualquer lugar de terno e gravata. As pessoas no máximo estavam com um blazer e uma camisa, quando estavam muito arrumadas. Então, as únicas pessoas que eu vi de terno e gravata foram nesse painel. E ela parecia que tinham saído de uma reunião do escritório delas, tinham corrido para fazer a palestra na XSW. E aí, para mim, a primeira percepção falou, nossa, né? Ou assim, ou as pessoas talvez não entendam o contexto do evento, ou vêm direto e não entende que aqui realmente é um outro lugar, é um bicho diferente. Ou a pessoa acha que para falar de direito ela precisa, né, se colocar nessa caixinha. A credibilidade depende disso. E as pessoas se chamavam de doutor e doutora durante a palestra inteira. E tudo em inglês, obviamente. E as perguntas eram todas muito formais. E várias perguntas eles recusaram a responder porque tinham conflito e não poderiam ser respondidas. E eu não vi nada disso em nenhuma das palestras que eu assisti. Obviamente, no sentido, né, como a gente tá falando aqui da formalização da vestimenta, não tinha, era uma vestimenta, mas assim, sobre tratamentos mesmo com o VP ou com, né, o startupeiro que estava falando de uma tecnologia, todas as pessoas eram tratadas, né, não tinha nenhum grau de diferenciação ou de reverência ou de algo nesse sentido, e muito menos que perguntas não eram respondidas, porque existia algum conflito. E eu falei, isso é muito advogado. E a gente é advogado em qualquer lugar do mundo. Primeiro vai ter percepção que existe algo realmente muito intrínseco. E óbvio, a gente fica aqui nos nossos quadrados, né? E a gente convive aqui com os nossos... Apesar de já ter viajado, tido a oportunidade de viajar para outros lugares e ter visto esse ambiente jurídico também fora do Brasil, mas é algo muito da nossa profissão. Então, a sensação que eu fiquei para resumir foi que o mato é muito alto realmente no direito. A gente tem muitas camadas para serem ainda despidas, muitas camadas de reflexão, muitas camadas, e não só porque a gente tem que agora usar camiseta e calça jeans, não é sobre isso que eu estou falando, é sobre a gente é muito a parte do restante do que todo o resto que rola nesse mundo. E aí é natural que a gente se sinta como profissão e que as pessoas sentem em relação a nós desconexão. E aquilo que a gente já falou várias vezes aqui, que a sociedade vai achar um caminho para esse assunto jurídico se a gente não se conectar com essa sociedade. E a gente faz questão, parece que, de não se conectar com a sociedade. Não nos esqueçamos das IAs, né? A gente tem um futuro. E aliás, você acompanhou bem de perto, o SXSW falou muito sobre o futuro. Foi a principal trilha. E nós temos assuntos que, pra você ter uma ideia, que vai assim de você chegar a ter 500 anos de vida e se transformar numa outra coisa.
desextinção dos mamutes. Exatamente. São coisas muito louco, mas muito. Essa reflexão que você traz, Dani, é extremamente importante. Não, fecha um parênteses no universo jurídico, que teria muito pra gente falar aqui, porque a gente vai picotando isso ao longo do tempo. Mas essa é uma percepção jurídica sobre o evento. Além de ter poucos advogados, como você colocou, André, os poucos que tinham ainda eram, parece que desconectados, talvez com a maioria, tá? Dos palestrantes, teve palestrantes super conectados, mas muitos ainda nessa outra vertente que a gente falou. Tem uma questão que vocês trazem, Lupe e Daniele, que eu acho interessante, porque não é uma questão de previsão do futuro, é uma questão de construção do futuro, né? A gente não consegue prever, nós não temos essa capacidade. Agora a gente tem uma capacidade de construir, e a gente constrói na medida que a gente vai incluindo determinados aspectos que passam a ser relevantes, que passam a ser importantes e que a constância faz com que a gente construa. Quer dizer, a presença de advogados brasileiros no SX-SW é uma construção do futuro da advocacia. A própria imposição do Bar do Texas de fazer com que advogados se reciclem sobre o ponto de vista é uma construção de futuro. Possivelmente, daqui a alguns anos, esses advogados não vão estar mais com esses arquétipos, esses estereótipos, etc. Porque passaram a conviver. Então, eu acho que esse XSW tem, na questão de gestão dos escritórios de advocacia, um papel, e aí a Daniele Serafino tem um papel importante, trazendo isso para nós, que é de construção. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui é construindo o futuro. O futuro a gente não prevê, a gente constrói. Tudo que a gente imaginou lá atrás, hoje em dia, está mais próximo de acontecer. E quem sabe essa desconstrução também, Dani, essa desconstrução dos estereótipos, principalmente. Né? Eu vi depois que eu voltei, André, até na newsletter da Fenaló, dessas semanas, após o evento, tinha um trecho falando sobre a SX na Fenaló, né, na newsletter da Fenaló. Então eu achei interessante, falei, olha, a Fenaló atenta a um outro evento, ou seja, a sensação que eu tenho é que esse evento, de alguma forma, entrou no radar jurídico. A sensação que eu tenho é essa, de alguma forma. Eu gosto muito de uma coisa que pra mim o SX-SW é, Lupe, que é um sonho coletivo, né? Eu acho muito divertido isso, porque a gente só consegue, na realidade, provocar mudanças quando a gente tem sonhos coletivos. Porque os sonhos individuais não provocam nada. Provocam irritação, de vez em quando. Muita, né? Muita irritação. Mas os sonhos coletivos provocam mudanças. E eu acho que Austin assumiu esse papel de ser, quem sabe, o lugar, existem outros, obviamente, mas uma proposta muito clara, e os advogados, quem sabe, deveriam, essa é a sociedade em rede, de promover um sonho coletivo. Por isso é que eu digo que a entrevista da Silvia e da Daniele no Juridicast é muito interessante, porque a Silvia, inclusive, faz uma inconfidência, né, de coisas que a emocionaram. A gente só se emociona com sonhos coletivos, a gente não se emociona, os sonhos individuais eles não têm, né? Eu acho que isso traz uma coisa interessante. Só para colocar, Dani, a gente já está se encaminhando, hoje não temos o gesto de inovação, porque trouxemos a inovação, o gesto de inovação. O gesto de inovação foi... Nosso gesto de inovação foi ir à Austin, né? O gesto de inovação foi abrir a porta do estúdio para a Dani entrar. Exatamente. Entrou em outro. Eu fiquei sabendo que entrou em outro, mas tudo bem. A gente não ficou magoado. A imprensa, só para terminar, gente, a imprensa especializada em advocacia, que não trata dessa questão da obrigatoriedade, é curioso o que a Daniele traz, porque isso é uma informação de bastidor, né? Literalmente, ela não trata disso, mas ela trouxe a sessão do filme Atualização Legal Anual, alguns filmes, né? Há um filme que é chamado Da Prisão à Política, conduzindo uma campanha atrás das grades, que é sobre o fato dos presos americanos. Não sei se você assistiu esse filme. Não assisti o filme, mas vi comentários sobre ele. Que é para retomar o direito a votar, para que os presos nos Estados Unidos possam votar, etc e tal. Isso foi um assunto bastante comentado pela mídia especializada. O Paul Sisnall, que é especializado em cinema, arte, televisão, música e também é cineasta e fotógrafo, mas ele é advogado de propriedade intelectual, fez uma palestra bastante, que foi... Eu tô colocando as coisas que a imprensa especializada trouxe, mas muito tímida ainda, quer dizer, tem muito mais coisa, né? É muito tímida. Eles trazem muito essas questões, né? Então, diz que o Sisnall explorou alguns dos princípios básicos da produção cinematográfica, desde a arrecadação de dinheiro até a liberação de direitos.
tinha uma questão de liberação, né, Dani? Sim, sim. Então, essas são as coisas que se ouviu lá durante o período. Quer dizer, o que veio para nós, o que foi trazido como informação pela mídia especializada em advocacia nos Estados Unidos. E eu acho interessante você falar isso, né, André? Porque é um pouco... É tímido ainda, né? Assim, essa conexão, né? De um lugar para o outro. A gente teve no... E é isso, óbvio, tem coisas que são conexões mais rápidas e mais simples. A gente teve uma palestra, né, da doutora Joy Bullengwyn, que ela tem um documentário que fala sobre bias. Ela é uma das pesquisadoras que trouxe aquela questão que as inteligências artificiais tinham um viés racial. Então ela faz essa pesquisa, ela publica um artigo sobre isso. Netflix, não é? No Netflix, um documentário incrível. Muito bom mesmo. Que eu tinha assistido e ela palestrou no SXSW esse ano. Eu fui na palestra, assisti. Ouvi depois a palestra dela aqui também, quando eu voltei, e ela fala sobre isso, sobre o uso ético da IA e sobre essa responsabilidade a gente, né, como profissionais jurídicos, a gente vai ter que endereçar esse tipo de questão. Então, tem muitas vertentes de palestras que tocaram o direito de alguma forma nos aspectos éticos, nos aspectos regulatórios, nos aspectos de reflexão, né, sobre o controle das big techs, que são questões que a gente já trabalha no universo jurídico, né, de alguma dessas formas, e outras talvez mais diretamente colocadas para o universo jurídico, mas assim, tem muito conteúdo que se conecta com aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente tem que estar atento, né? Que são as questões que eu falo que são situações emergentes, né? São das tecnologias emergentes que trazem endereçamentos jurídicos que são obrigatórios e necessários. É isso, Lupe. Esse é o nosso episódio 78. Então, tá bom. Eu quero fazer um apelo para você, profissional da área do direito ou da administração aí do escritório de advocacia. Não deixe de compartilhar as coisas que você vê de inovação e tecnologia. Compartilha, vamos fortalecer esses grupos da advocacia, porque é assim que a gente vai construindo, vai quebrando algumas barreiras, né, Dani? Esse distanciamento, né, Então, assim, compartilhe conhecimento, é só isso. Voltamos semana que vem, quero agradecer Aline Nascimento. Oi, pois não. Pula uma semana, né, Lupe? Não fixa essa semana que vem, porque senão todo mundo no dia 10 de abril. Hoje é dia 3. Hoje é dia 3. Todo mundo no dia 10 de abril vai querer e só vai ter no dia 17. Não, então, voltaremos dia 10 de abril. Vamos fazer essa pressão pra que a gente esteja toda semana aqui. Mas já tá difícil ficar semana sim, semana não. A gente vai jogando, né, Dani? A gente vai jogando. Vai que cola. Quem manda aqui é a Aline. E a Aline não quer. A Aline quer de 15 em 15 dias. E a ela que eu agradeço nesse momento, a Aline Nascimento, que está aqui dando aquele tapa. E ao Ed, né, o Ed Chaves, que também finaliza esta... e hoje não pedimos nada pra ele. É isso que eu ia pedir. Como não pedimos? Então, ele falou essa frase. Posso pedir música? Pode. Bom, gente, a SXSW tem uma trilha de músicas especiais no Spotify que chama SXSW 2024, com músicas incríveis e maravilhosas. Ed Chaves, se for possível, coloca alguma música dessa trilha do Spotify pra encerrar nosso programa aqui. Tá aí. Pronto, Ed. Já chegou. Então a gente termina hoje com um trecho de uma dessas músicas aí que o Ed vai escolher. Obrigado também a Compass Colab, que edita, monta e publica o nosso Gesto de Gestão. Até daqui a 15 dias. Gesto de Gestão.